Eu sou o Júlio Matos, do programa Família Feliz. Eu queria te agradecer primeiramente e dizer para você que esse vídeo ele não vai durar mais do que 5 minutos, mas é uma história que eu queria trazer para você, eu queria compartilhar essa história da minha vida com você, porque eu tenho certeza absoluta que você que está vendo esse vídeo, alguma situação você vai aproveitar ela para a tua vida. Esse é o intuito quando eu gravo um vídeo para você. Então, eu queria te dizer, antes de mais nada me apresentar, meu nome é Júlio Matos, eu sou o criador do programa Família Feliz e eu sou administrador de empresa, eu sou coach e eu sou empresário desde os meus 15 anos de idade. Há cerca de 16 anos atrás, eu resolvi mudar do Rio de Janeiro, de onde eu morava com a minha esposa, meus 3 filhos, para cá, para Cabo Frio. É um paraíso localizado a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos vivido aqui realmente nesses 15 anos experiências de vida tremendas e eu queria compartilhar uma dessas com você. E aconteceu nessa semana, no início da semana. Hoje eu estou gravando esse vídeo com você, já passaram 5 dias que eu vivi essa história, mas nunca é tarde para a gente contar e dizer para você que existe sempre uma solução para tudo na nossa vida. Se você hoje está vivendo um momento difícil na tua vida, um momento que você acha que não tem solução, que não tem mais saída, que de repente uma definição que você tomou, uma decisão que você tomou não foi acertada e você acha que a partir daquele momento a tua vida não vai mais funcionar, desculpa te dizer, mas você está enganado, porque sempre existe uma solução para aquilo que a gente está precisando naquele momento. E eu queria te falar dessa história. Bom, todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, eu tento fazer a minha corrida, né? Eu corro cerca de 4 km e eu estou habituado já a fazer esses 4 km em cerca de 30 minutos, 35 minutos. Não é um ritmo muito forte, mas, enfim, é um ritmo que é bom para o meu organismo, não cansa, não me dá problema muscular. Então, eu consigo administrar esses 4 km de uma forma excelente para o meu corpo e para a minha vida. E o que acontece é que eu corro naquela parte mais durinha da praia, da areia, né? Logo tem o mar, tem aquela parte da areia mais durinha e eu corro ali naquela parte mais durinha. E o que acontece é que, pelo fato de eu correr nessa parte, em determinados dias acontece a mudança de maré, né? Então os peixes, alguns peixes menores, eles ficam mais próximos da areia. E quando entra, de repente, um cardume de algum peixe maior, esse cardume ele vem para cima dos peixes menores, para comer esses peixes menores. E esses peixes menores fugindo, acabam que algum deles ficam presos na areia, né? E aconteceu isso, eu voltando já no meu terceiro quilômetro de corrida, eu avistei um peixe, o peixe estava ainda vivo, mas ele estava se batendo na areia. E eu passei direto por esse peixe, né? Porque em algumas situações o peixe, quando já chega ali naquele estágio, ele já não tem mais como fazer. Ele já agonizou de uma forma, ele já teve tanto trauma, ele já sofreu tanto psicologicamente, eu não posso dizer, mas assim, de uma forma na saúde do peixe, né? A questão do ar, tanto tempo que ele ficou exposto ao sol, e aquilo já começa a comprometer o estado do peixe. Bom, enfim, eu passei, já estava quase no meu final da caminhada, quando eu voltei para ficar observando o que estava acontecendo. E muitas pessoas cruzam com a gente nessa corrida e nessa caminhada. E as pessoas, elas têm isso com elas, né, de querer salvar. O ser humano tem isso com ele, de querer participar, não deixar, você está vendo uma vida ali indo embora, né? Pode ser um peixe, pode ser uma pessoa, pode ser, bom, enfim, qualquer ser que respira, mas o ser humano tem essa característica, e nessa característica eu fiquei observando. As pessoas passavam e algumas delas, assim, na ânsia de querer ajudar o peixe, né, a voltar para o mar, pegavam o peixe e arremessavam o peixe lá para dentro da água, né? E aquilo foi gerando em mim uma certa... Naquele mesmo momento comecei a pensar, eu falei, será que é a melhor forma, né, a gente fazer de qualquer jeito, né, sem saber exatamente a técnica certa, sem saber o que a gente está fazendo com o peixe, pode, na verdade, estar piorando a situação do peixe, né?
E eu vou fazer com você assim já uma analogia. Será que na tua vida a melhor forma que você está empregando agora para sair dessa tua dificuldade é a melhor forma que você tem encontrado? Será que não existe uma outra forma que seria um outro método, um outro planejamento que você possa mudar na tua vida nesse momento para poder mudar a trajetória da tua vida? Bom, enfim, voltando para o peixe. Duas pessoas passaram e arremessaram o peixe. O peixe ele caía na correnteza, nas ondas, e a onda trazia ele de volta para a areia. Bom, enfim, o peixe já estava mais para morto do que para vivo. E era um peixe aproximadamente de uns 25 centímetros, assim. E o peixe bonito, ele. Não é o peixe bonito, tá, gente? Peixe era lindo ele. Eu achei o peixe muito bonito. E aí eu resolvi, quando a terceira pessoa pegou o peixe, eu gritei, não joga ele, não joga. E aí a pessoa me deu o peixe, eu peguei esse peixe na minha mão, né? Ele estava ali ainda respirando, você via que a boca do peixe, a respiração dele já era uma respiração ofegante, sabe aquela respiração quando você está muito cansado, que você já não aguenta mais, você já não está tendo mais força para respirar. E aí eu peguei aquele peixe e eu fiz o quê? Eu tomei uma decisão, bom, tirei minha roupa, né, estava de sunga por baixo, tirei o short e a camisa, e eu caminho descalço, né, o short e a camisa, tirei, deixei com um coach que estava me acompanhando, uma pessoa que eu estou acompanhando a vida, e aí entrei na água com o peixe. E eu observei o seguinte, eu colocava ele na água, a onda vinha, batia, e esse peixe é engraçado, porque na parte superior dele, na parte de cima do peixe, ele tem como se fosse uma agulha assim nele, né? Não é a nadadeira do peixe, porque além das nadadeiras na parte de trás, ele tem uma agulha. E essa agulha, quando ele estava lá na areia, ainda naquele estado assim, fora do habitat natural dele, essa agulha ela estava para cima, então o peixe estava assim, a agulha assim. E aí o que acontece? Eu observei que quando eu levei ele para a água e coloquei ele na água, toda vez que eu botava ele na água, essa agulha ela baixava na direção do dorso do peixe, né? Na direção das nadadeiras de cima. E aquilo ali eu comecei a entender que o habitat natural daquele peixe na água, quando ele era colocado no habitat dele natural, quando ele era colocado naquele local correto que ele tinha que estar, que era na água, ele passava um estágio mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, o peixe ainda estava muito debilitado e eu tomei uma decisão naquele momento. Falei, eu vou acompanhar esse peixe aqui na água, vou ficar com ele na minha mão, ficava segurando ele, né? Ele entre os meus dedos. Ele é um peixe de 25 centímetros aproximadamente. E eu conduzia ele na direção contra a maré. Por quê? Porque ele respirando e vindo aquela água era uma forma que eu encontrei naquele momento, uma ferramenta que eu encontrei naquele momento de poder ajudar ele a respirar. Não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, porque eu não sou especialista em salvar peixe, mas naquele momento ali aconteceu uma situação muito interessante, porque eu coloquei ele, começou a respirar, eu comecei a perceber que as nadadeiras de cima dele começaram a se movimentar. De repente as nadadeiras laterais, que são as que dão equilíbrio na vida dele, começaram a bater. E aí ele começou a tomar uma certa forma, eu saí um pouco da arrebentação, passei um pouco as ondas, né, para ele ficar num estágio mais tranquilo, que eu pudesse deixar ele nadar mais tranquilamente. Impressionante como a gente no mar, o mar imenso, gigantesco daquele, né, o peixe poderia em qualquer momento sair de perto de mim. Mas naquele momento foi muito interessante, porque não tinha onda, ficou o mar como se fosse uma piscina, e aquele peixe, eu soltei ele um pouco dos meus dedos, coloquei ele já começava a ficar estabilizado por causa das nadadeiras de baixo, e as nadadeiras de cima começaram a se movimentar, e de repente eu vi que saiu uma bolinha da boca dele, saiu uma bolha, pum, aquela bolinha subiu, e naquele mesmo momento que aquela bolha subiu, o peixe começou a nadar. Só que o interessante dessa história é o seguinte, porque o peixe, naquele momento que saiu a bolha e as nadadeiras estavam funcionando, a tendência natural seria o peixe pegar e ir embora, né? Sair, porque eu já tinha até entendido que o peixe estava bom. Mas, na verdade, é engraçado, o peixe ficou ali nadando em volta de mim, perto do meu peito, da minha barriga, que já estava um pouquinho mais fundo, né? E o peixe ficou ali nadando.
mas ele queria retornar para aquela situação da correnteza, né? Queria retornar para aquela situação das ondas e provavelmente ia voltar lá para aquele estágio da praia. E eu decidi naquele momento ali segurá-lo novamente até que ele se restabelecesse melhor, né? Tivesse uma condição melhor de poder prosseguir, de nadar, né? De pegar mais força, né? Porque a gente fica se imaginando que ele precisa de força para poder vencer todo aquele obstáculo do mar. E foi então que eu fiquei com ele ali, mais um tempinho segurando, até que em um determinado momento eu vi que as nadadeiras dele, a parte de trás, né, a cauda do peixe, o rabinho do peixe, começou a querer dar direção. Eu já vi que eu segurando ele já não conseguia mais segurá-lo, porque ele já tinha força suficiente para romper aquele obstáculo. E não demorou muito para que eu pudesse observar aqui como a água é transparente, é uma água bem parecida com as águas do Caribe. Então, dá para a gente observar o movimento do peixe todo, né? Então, quando o peixe saiu, ele saiu em direção ao mar e saiu com toda a velocidade, com aquela velocidade que a gente sabe que um peixe normal tem. E eu trouxe essa história na sua vida hoje para quê? Porque nessa história a gente pode pegar vários ensinamentos. E dois deles, eu queria trazer apenas dois desses ensinamentos. Que, bom, o primeiro, quando o peixe estava lá na areia, pessoas pegavam esse peixe e arremessavam ele para a água, na ânsia até de querer ajudar. Mas o que faltava a elas, na verdade, o que era? Domínio daquela situação. Eles não sabiam de que forma poderiam salvar as pessoas. E você pode estar se encontrando num momento assim, que você, da sua vida, você não sabe exatamente, você sabe que tem que tomar alguma posição, você sabe que precisa de ajuda, mas você não sabe qual é essa ajuda que você precisa. E eu posso te dizer, existem hoje profissionais, como eu sou profissional de coach, né? O coach tem essa missão de vida e essa tarefa de vida, como muitos que você vai daqui para frente começar a conhecer, muitos profissionais coach que trabalham um processo de coaching na vida das pessoas, estão aqui justamente para isso, para trazer a ferramenta correta no momento correto da sua vida, no momento que da sua vida você precisa. Nós podemos desenvolver e trazer ferramentas que vão realmente ajudar a você a voltar para o seu habitat natural, a você se reencontrar na vida. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos dessa história. Foi uma história muito interessante na minha vida, que eu sei que essa história pode ser a história da sua vida, pode ser uma história de alguém que se encontre num momento parecido com esse. E a segunda lição que nós podemos tirar disso é, a gente nunca pode desistir, porque no primeiro momento, quando eu olhei aquele peixe na areia, aparentemente no sol, a primeira reação instantânea do ser humano é achar que aquele peixe naquele momento, é entender que aquele peixe não tem mais solução na vida dele. Mas eu posso te dizer, existe solução sim para a sua vida. Nós, como coach, como profissionais comprometidos em fazer da sua vida feliz, eu, Júlio Matos, esse programa que eu criei, programa Família Feliz, eu criei para que você pudesse viver uma vida totalmente diferente da vida que você está levando. Se você está levando uma vida hoje, na sua vida pessoal, uma vida difícil, uma vida que você não consegue se libertar dos problemas da sua vida, você não encontra saída para a sua vida e solução. Primeiro, nós vamos cuidar dessa tua situação atual na tua vida, essa situação de insegurança, de problemas, para que você possa restabelecer toda uma harmonia dentro da sua casa. Por isso que o programa se chama Família Feliz. Nós não conseguimos fazer uma família feliz quando nós, individualmente, somos infelizes. Você sabia disso? Não adianta você traçar um objetivo financeiro, um objetivo, uma viagem, você traçar qualquer que seja o objetivo na sua vida, se primeiro você não conseguir se encontrar. Então, é isso que eu queria. Eu queria que você fizesse uma gentileza. Se você achou que essa história foi uma história legal na sua vida, clica aí no vídeo em curtir. Mas se você não gostou, se você acha que essa história não foi uma história legal, essa história não contribui nada na sua vida, você bota uma mãozinha para baixo assim, não gostei. E você deixa um comentário para que a gente possa aperfeiçoar, porque eu tenho muitas histórias de vida e ferramentas que podem ajudar você, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abração.